A aula acaba e Yoongi percebe que esqueceu a sua mochila dentro da escola e volta para buscar, só que ele estava com tanta pressa que acabou esbarrando em uma garota chamada Sae. E aí o celular dela cai no chão e Yoongi se abaixa para juntar e percebe que Sae estava apreciando uns conteúdos adultos. Então a garota fica super envergonhada e por isso foge de lá. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Só que Yoongi percebe que Sae é da mesma turma que ele e que uma hora ou outra os dois vão acabar se encontrando novamente. Já no dia seguinte, Yoongi está na sala de aula e Jae conta uma piada para ele. Só que o jovem não acha a piada engraçada e isso faz com que Jae fique um pouco desanimada. E aí Sae chega na sala de aula e puxa Yoongi pela roupa, dizendo que ele sabe de um segredo vergonhoso dela. Então os dois vão pro telhado da escola e Sae explica que as pessoas sempre acharam que ela era inocente e fofa e que por isso Yoongi não pode contar que ela é na verdade uma garota com mente poluída. E aí o jovem concorda em guardar o segredo dela. Só que Sae não confia nele e pede para ver o celular do Yoongi para tentar achar um segredo sujo dele, já que assim Sae pode o chantagear para ele não contar que ela adora ver uns conteúdos mais 18. Ai, que delícia! Porém o jovem não quer entregar o seu celular para ela bisbilhotar e por isso os dois começam a se empurrar, mas Jae chega lá bem na hora e faz aquela cara de bandida ao ver que Yoongi está sendo agredido. Portanto Jae empurra a garota com força e ela cai no chão. Só que Jae rapidamente pede desculpas e mente que agiu por puro instinto, já que ninguém além de Yoongi pode saber sobre o lado criminoso dela. Mas estranhamente Sae explica que gostou de ter sido empurrada no chão e que gosta de ser maltratada, o que é bem estranho e ao mesmo tempo engraçado. Já no dia seguinte, Sae continua perseguindo Yoongi para tentar descobrir algum segredo sujo dele. Ela até mesmo persegue no recreio e também quando o jovem está lanchando na cantina da escola. Então Yoongi perde a paciência e grita com Sae. Só que ela fica magoada e começa a chorar. E aí o amigo fortão do Yoongi chamado Kim fica incomodado com os barulhos de choro e de gritos e pede para eles fazerem silêncio. Só que Sae xinga Kim e ele decide pegar ela no colo para ensinar boas maneiras para a garota em um lugar mais isolado. Se é que vocês me entendem. À noite, tainha, vinho e muito sexo. Já no dia seguinte, vemos que Yoongi começou a malhar na academia para não passar mais vergonha nas aulas de educação física da escola. Mas dá uma olhada nessa cena dele quase morrendo para levantar uma barra que não tem nenhum peso dos lados. E em seguida, o jovem se prepara para voltar para casa e percebe que está chovendo e que ele esqueceu de trazer um guarda-chuva. Então Yoongi liga para sua irmã Seulgi e pede para ela vir até a academia para trazer um guarda-chuva para ele. Só que a garota está jogando um LOLzinho e fala que não pode agora. E aí Yoongi usa a velha e boa chantagem e diz que vai comprar uma pizza para ela e só por isso Seulgi aceita ajudá-lo. Mas de repente, Jae chega pelas costas do jovem e o assusta e ele se lembra que ela costuma se exercitar nessa academia também. E aí Jae percebe que Yoongi está sem guarda-chuva e diz para eles dividirem o que ela trouxe. Só que o jovem fica com o rosto vermelho de vergonha ao perceber que os dois vão ter que ficar bem juntinhos embaixo do guarda-chuva para não se molharem. Porém Yoongi não é bobo nem nada e aceita na hora, afinal ninguém recusaria o convite de uma garota assim. E em seguida Yoongi liga para sua irmã e avisa que ela não precisa mais vir. Só que a coitada já estava na metade do caminho e por isso fica bastante irritada com ele, sendo que a coitadinha até tomou um banho de água por causa de um carro que passou por cima de uma poça, jogando água na cara dela. Após isso, Yoongi e Jae começam a caminhar na chuva e o jovem percebe que eles estão parecendo um casal, só que o certo é o homem segurar o guarda-chuva para impedir que a sua namorada se molhe e por isso Yoongi toca na mão da Jae para tentar pegar o guarda-chuva dela. Porém Jae fica envergonhada ao sentir o toque da mão dele e por isso ela perde o controle das suas próprias pernas e cai no chão. E aí Yoongi tenta ajudar ela a se levantar e percebe que a camisa da Jae ficou transparente por conta da chuva, fazendo com que o sutiã dela aparecesse. Então o jovem fica parado por uns 30 segundos observando os melões da garota e ela percebe isso e começa a zoar ele. Mas é claro que Yoongi nega tudo e diz que não estava olhando para as protuberâncias dela. Moça bonita, moça bem feita, moça formosa. Após isso, o jovem chega em casa e Seulgi xinga ele e o obriga a pedir uma pizza para ela, afinal a garota cumpriu a sua parte do acordo e estava indo levar o guarda-chuva para ele. Já no dia seguinte, Yoongi está se exercitando na rua e passa por duas garotas que são da turma dele. E aí Yuna pergunta se a sua amiga chamada Jin-won ficaria com o jovem.
só que ela diz que Yoongi é um completo perdedor e que nunca ficaria com ele, mesmo se Yoongi fosse a última garrafa de Coca-Cola do deserto. Então Yuna decide fazer uma aposta com a sua amiga, explicando que pagará 100 mil wons para Jin Won se ela conseguir seduzir o jovem, sendo que essa quantia dá cerca de 400 reais, ou seja, é uma boa grana. Portanto, Jin Won aceita a aposta na hora, já que ela é bem popular e bonita e por isso todos os garotos da escola sonham em namorá-la e teoricamente com Yoongi não seria diferente. Já de manhã, Yoongi está na escola e Jae chega toda animada e pergunta se ele notou algo de diferente nela, pois Jae cortou o cabelo e está com um penteado diferente, só que Yoongi não percebe que ela mudou de visual e isso deixa Jae bastante decepcionada. E eu realmente não sei como alguém tão tapado como Yoongi conseguiu uma garota tão bonita como a Jae. Só que logo em seguida, Jin Won se aproxima do jovem e começa a seduzi-lo para tentar ganhar aquela grana da aposta, e dá só uma olhada na cara de ciúmes da Jae ao ver que Jin Won está tentando roubar o futuro namorado dela. E aí Jin Won continua com o plano e pede o número do celular do Yoongi. Porém o jovem ainda não entendeu que ela está dando em cima dele e pergunta o motivo da Jin Won querer o número dele. E aí a garota percebe que vencer aquela aposta não será tão fácil assim, pois Yoongi é um nerd e não está acostumado a receber cantadas das garotas. Já na aula de educação física, Jin Won diz que o jovem fica bem com esse uniforme e pede para ele segurar as pernas dela enquanto ela faz abdominais, só que surpreendentemente Yoongi recusa o convite e conta que tinha prometido que iria ajudar o seu amigo Kim a se exercitar, e sim, ele realmente perdeu a oportunidade de tocar nas pernas de uma garota dessas para ajudar um cara musculoso a malhar. E o mais engraçado é a cara de alívio que a Jae fez ao ver que ela não vai precisar se preocupar em perder Yoongi para outra garota, já que ele é um tremendo de um tapado. Você parece burro! Ei, mas é burro! E após isso, Jin Won fica desesperada e tenta chamar a atenção do Yoongi de várias maneiras. Primeiro ela pede para ele abrir a tampa de uma garrafa que está emperrada, mas o jovem diz que está ocupado demais agora, e em seguida ela mente que está gripada e fala que não está se sentindo bem, mas Yoongi fala que ela deveria ir para casa se está doente, a ignorando completamente. Portanto Jin Won começa a perder a paciência e desabafa com a sua amiga Yuna no banheiro feminino da escola, só que Jae entra lá bem na hora e escuta a conversa das duas, descobrindo assim que Jin Won só estava se aproximando de Yoongi por conta de uma aposta. Então Jae fala que o que as duas estão fazendo é errado, porém elas não dão importância para isso e Yuna começa a ofender Jae e a chama de piranha. Com isso Jae fica com aquela cara de bandida e manda Yuna pedir desculpas para ela, só que a garota se recusa a se desculpar e ainda tenta dar um tapa em Jae, mas ela segura a mão da Yuna e a derruba com uma rasteira. Então as duas amigas ficam com medo da Jae e ela diz para Jin Won ficar bem longe do Yoongi, dando um fim àquela aposta valendo o dinheiro que as duas amigas tinham feito. Já no dia seguinte, as garotas da escola começam a se perguntar se Jae e Yoongi estão namorando, afinal os dois estão quase sempre juntos. Portanto Sae fica curiosa e decide investigar isso por conta própria, perguntando para Yoongi se ele está namorando Jae, só que o jovem fica tímido e fala que os dois são só amigos. Porém Sae não acredita nele e diz que Yoongi deveria tomar uma atitude logo, antes que outro cara apareça e roube Jae dele. Então Yoongi começa a suar só de pensar na possibilidade de perder Jae para outro cara e fala que precisa tomar uma atitude logo para conquistá-la. E em seguida, Sae faz a mesma pergunta para Jae e ela fala que Yoongi é só o seu amigo. Porém Sae usa a mesma tática de antes e diz que outra garota pode roubar Yoongi se Jae não se declarar logo para ele. Com isso Jae fica com ciúme só de imaginar Yoongi com outra garota e corre até ele para chamá-lo para sair, dando assim o próximo passo na relação amorosa dos dois. Já no dia seguinte, o jovem veste uma roupa pro encontro e pergunta para Seulgi como ele ficou, e aí ela diz que Yoongi é o inimigo número 1 da moda e que essa roupa é simplesmente horrível. E ela realmente tem razão, já que Yoongi está parecendo um cantor sertanejo com essa calça apertada. Então Seulgi o ajuda a escolher uma roupa melhor pro encontro e ele agradece e fala que comprará uma pizza para ela mais tarde. Após isso, Yoongi chega na porta do cinema e fica um pouco nervoso e ansioso enquanto espera Jae chegar lá. E aí Sae liga para Yoongi para dar algumas dicas para ele. Primeiro ela diz para o jovem ser um cavalheiro e abrir a porta do cinema para Jae entrar. Além disso ela também fala para ele elogiar Jae e dizer que ela tá bonita. E em seguida, Jae finalmente chega no cinema e Yoongi fica com os olhos arregalados ao vê-la, pois ela tá um espetáculo. Então Yoongi pensa em elogiá-la assim como Sae falou, só que ele fica com vergonha e acaba gaguejando ao tentar dizer que ela tá uma gatinha. E aí Jae fala para eles irem em um karaokê antes do filme começar, portanto os dois chegam no local e Jae começa a cantar uma música.
Porém a voz dela não é das melhores e por isso Jae fica com uma pontuação de só 14 pontos, sendo que o máximo é 100. Então ela fica triste e Yoongi mente que ela cantou super bem e que o aparelho deve estar quebrado para ter dado uma pontuação tão baixa assim. E aí Jae chama Yoongi para se sentar ao lado dela e se lembra daquele conselho que Sae deu sobre tentar conquistar o jovem. Portanto Jae abre o seu casaco para Yoongi reparar mais nos atributos dela, se é que vocês me entendem. E aí o jovem fica tímido e quase tem um ataque do coração. Mas após isso os dois vão ver um filme de terror no cinema e Yoongi nota que essa é a chance perfeita para ele mostrar que é um macho alfa que não sente medo de nada. Só que quando ele se senta na cadeira, a loira do banheiro aparece do nada na tela e assusta Yoongi. E em seguida, Jae finge que está com medo também só para abraçar Yoongi e ficar juntinho dele, assim como os namorados costumam ficar. E após o filme, os dois vão pro telhado para observar o céu e Yoongi repara que Jae está mais linda do que nunca e finalmente percebe que ama ela. Então ele elogia pela primeira vez no manhwa, dizendo que Jae está linda e deixando ela com o rosto vermelho. E aí pessoal, como prometido eu trouxe a parte 2 desse manhwa e eu só peço em troca que vocês deixem o like e comentem qualquer coisa para aumentar o alcance do vídeo. Obrigado por assistir e até mais.